Olá, pessoal! Bom, eu quero que vocês façam muita atenção para a questão de informações sobre cidadania italiana obtidas na web. Meio paradoxo, né? Eu tô aqui passando um monte de informação para vocês através desse canal, mas por que que eu tô dizendo isso? Pelo seguinte, a gente navega e a gente vê e é bastante curioso, né? Eu comentei já em outros vídeos e teve algumas informações que inclusive eu anotei. Eu falei, poxa vida, né? Eu não considero isso 100% correto para ter sido mencionado como foi mencionado. Porém, eram canais de variedade de cidadania italiana. Por exemplo, num dos canais, a pessoa que conduzia, né, dizia, olha, gente, fazer o processo na Itália é simples, isso e aquilo, inclusive a parte da questura, a declaração de presença, não tem problema nenhum, é uma coisa muito simples, é só você preencher mais um formuláriozinho e etc. Eu abro agora um parênteses e eu, Marta, que trabalho com isso, que me considero especialista nisso, né, em base ao conhecimento e experiência, eu já não falo isso para você, tá? Então aqui eu tô contrapondo o que foi falado. Eu não concordo. Por que eu não concordo? Porque eu atuo na prática. Quando você vê, eu sugiro aos requerentes que façam um voo direto, mesmo que pague um pouquinho mais, sem fazer escala em outros países da União Europeia. Por quê? Porque o que acontece? Você fazendo um voo direto, passa na imigração, pega o carimbo, né, de entrada no passaporte, que é necessário para fazer a cidadania italiana, beleza, você pode passar ali na imigração e você pode ser parado, você pode ser questionado, porque não existe regra. Na imigração, se por algum motivo, né, oculto, cismarem com você, né? Eles não são obrigados a justificar nada e você volta, e eu te digo que tiveram alguns casos de pessoas às quais eu interagi que voltaram, que ficaram 12 horas em aeroporto, ficaram em salinha, são tratados, é uma coisa, é horrível, a experiência é muito negativa, sem ter um motivo concreto e voltar. E aqui a gente não vai entrar nesse ângulo de análise, nessa prisma, porque não é o tema do vídeo. Mas o que eu quero dizer é que na imigração é suscetível de você passar ou não. Quando você vai na questura, na Polícia Federal, pegar um carimbo de declaração de presença, o que você acha que é? Eu já tive a oportunidade de acompanhar várias pessoas para pegar esse carimbo. Existiram casos de eu ficar lá dentro 3, 4 horas e casos de quase o oficial não conceder o carimbo, tá? E isso pode colocar em risco todo o teu processo. Mas, Marta, como assim eles não deram carimbo? Por quê? Num dos casos, tenho várias histórias aqui para contar, mas um dos casos, a requerente ela tinha viajado tanto para o exterior e vai e volta, e que somando, vocês sabem que não pode dar mais de 90 dias na União Europeia, né? Enfim, turismo e blá blá blá, tem todas as regras. O oficial ficou ali, contava entrada e saída de dias, isso e aquilo, e começou a implicar, mas para que você quer a declaração de presença, a declaração de presença agora? E outra coisa, para você fazer uma declaração de presença, não vem dizer que é só fazer um formuláriozinho, porque pode mudar de questura para questura. Na questura que eu tenho o costume de ir, por exemplo, é um processinho a ser montado paralelamente. Você põe fotografia, você preenche o formulário, você tem que anexar a carta de hospitalitar, você tem que apresentar o seguro saúde, você tem que provar que você tem renda, cartão de crédito para se manter dentro do valor da tabelinha deles no período que você vai ficar aqui. Então veja bem, olha quantos itens eu já falei. Tudo isso, ele fotocópia de todo o passaporte, enfim, é um processinho paralelo que você monta para você ir na questura. Então isso eu tô falando não é achismo, é real. Então eu não sei com quem é que tá vendo o meu vídeo,
qual questura você vai. Então, por isso que eu fico um pouco chateada quando as pessoas afirmam. Não dá para afirmar com relação, olha, você vai fazer o processo de declaração de presença, é assim e ponto. Te dá um direcionamento de como é, as variáveis de como pode ser. Entendem o que eu tô... Tá claro? E aí você veja, nesse canal foi dada essa informação. Então, vamos dizer que um requerente está fazendo o processo e vai vir sozinho, ele está super tranquilo, ele não deu peso para a importância da questura. Enquanto eu, que trabalho com isso, eu dou muito peso e eu digo, evitem de vir pegar a declaração de presença, ok? Só a faça se realmente for necessário. Ok? Ah, então, Marta, se você desconsidera, como que você acompanha esses casos? Porque eram casos que era necessário, né? Pessoas que estavam vindo de outros países, que estavam com outros familiares, enfim, por N motivos que não vieram direto do Brasil e não foi para economizar a questão de uma passagem aérea, buscar alternativa de custos e nada. Então, primeira, a questão da questura. Uma outra coisa que foi mencionada aqui é... contrato de locação. No outro canal falando de cidadania italiana. Olha, você pode apresentar no Comune um contrato de locação de 3 meses. Primeiro, residência na Itália é contrato 4x4, 4x5. Tem Comune que pode até aceitar um contrato de 1 ano, mas... Airbnb, hotel, contrato de 90 dias, pelo que eu saiba e pela minha experiência, atuação, simplesmente a maioria não aceita. Pode ter ocorrido, um amigo teu fez, um familiar seu fez, a gente classifica isso como exceção, como aquele comune ou aquele oficial, mas não é uma regra. Então, como que esse canal de cidadania italiana me fala que não, você pode vir para a Itália e fazer um contrato de 3 meses de locação e fazer a residência? Não é, pode ser uma exceção, não é uma regra. Por que não é uma regra? Porque nos comunes os quais eu conheço, que são vários, não é aceito. E se porventura o comune que você fizer o teu processo aleatoriamente, se fosse um que seguisse um desses critérios como estou mencionando agora? Entende? Então, para mim, essa informação eu não considero, vamos dizer, correta para ser dada num canal aí para o pessoal. Cadê outra coisa aqui que eu vi? O que falar na imigração? É lógico que numa imigração a gente tem que falar sempre a verdade, ok? Porque ninguém tá fazendo nada de errado, fazer processo de cidadania italiana não é crime, e nós temos que fazer as coisas corretas. Porém, quando você passa numa imigração, que você tá vindo pra Itália, você tem que ter uma carta de hospitalidade, ou que você você vai para algum lugar, ou você vai ter a reserva de um hotel para onde você vai inicialmente nos primeiros dias, porque você já deixou tudo engatilhado para fazer a locação, ou e-mails, ou alguma coisa. Você não pode chegar, porque toda vez que você chega no país estrangeiro, passagem de ida e de volta, inicialmente, por quê? Tem que ter de ida e volta, porque você está entrando com visto de turismo, né? E aí, você pode falar na imigração, eu não tenho passagem de volta não, porque eu vou fazer minha cidadania italiana, não sabe se a cidadania vai ser aceita ou não vai, se vai fazer ou não, até porque ele não é um profissional, um oficial competente para analisar a cidadania italiana na imigração. Aliás, ele nem sabe como funciona. Então, você tem que ter aonde você vai ficar e etc, né, e falar a verdade. Porém, o que acontece? O que eu oriento? Eu oriento a falar a verdade, mas evitar de falar cidadania italiana, né, de forma explícita. Por quê? Porque um oficial da imigração de Roma, que fez um requerente, um descendente voltar, por questão que cismou com a cara dele, que achou que ele não ia ter dinheiro para se manter, etc., né? Não teve nenhum comprometimento no passaporte dele ou na entrada dele. Falou, quando você voltar não tem nenhum problema. Tanto é que pagou para que ele voltasse,
ok? Depois de uma semana ele pegou outro avião, veio e entrou com o mesmo passaporte, ou seja, não tinha um problema específico que o bloqueasse de entrar, a parte ele não tá com dinheiro disponível ali para provar que ele tinha condições de se manter. Essa foi a motivação. Então veja bem, olha só, na imigração fizeram ele voltar. Quantas pessoas entram sem recurso, ou vai visitar familiares, ou quem está financiando a passagem às vezes é um familiar, né? E olha como tudo é possível. Olha como não se pode generalizar. Ai, meu primo viajou, ele veio com 200 euros, porque ia ficar na casa da irmã dele, ela ia pagar tudo. Um exemplo. Você pode tirar isso como parâmetro? O oficial pode fazer você voltar se você não comprovar como você vai se manter nessa viagem, ok? Então, esse mesmo oficial de Roma na imigração, ele disse para o descendente italiano, olha, quando você voltar, que você tiver com o valor correto, né, comprovado pela tabelinha de necessidade para estar hospedado aqui, evita de falar de cidadania italiana, porque aí a gente faz voltar mesmo. Não são palavras da Marta. Palavras do oficial, né, junto a uma pessoa que eu, interagindo comigo, que eu acompanhei, que narrou, ou seja, uma testemunha real. Por quê? Porque tem tanto problema de cidadania italiana, tanta fraude, tanta coisa nas capas, nas páginas de jornais, etc. Quando você chega lá e pensa, não, eu tô vindo para fazer minha cidadania italiana, fim do mundo, aquele oficial que nada entende, associar coisas positivas, não, associar coisas negativas. Estão entendendo a linha de raciocínio? Então, se você entra na Itália normal, o que te viabiliza entrar e passar na imigração não é a cidadania italiana, é o teu visto normal, a entrada como turista para 90 dias. Vocês conseguem ver? Diferente que se vocês tivessem que entrar, ou eu tivesse que entrar, não, eu tô entrando, mas eu tenho que justificar e provar que a minha motivação de entrada é essa. Visto de estudo, eu preciso provar e pegar no consulado e entro com essa motivação. Para eu fazer a cidadania italiana, eu não preciso provar nada, eu entro normal como turista e na Itália eu vou fazer a minha solicitação. Então, veja bem, se eu entro normal como turista, se eu tenho que ter passagem de ida e volta, seguro, viagem, tudo direitinho, eu tenho que ter onde ficar a hospedagem, né? Seja de quem vai me receber, seja que vai num hotel, etc. O segundo passo, o que eu vou tentar fazer ali, não necessariamente, não tenho que dizer absolutamente nenhuma mentira, mas eu não preciso expor, somente se for detalhado, num filtro, entende? Porque não precisa ser feito nada, tem que ser feito tudo correto e não tem que ter nenhuma mentira. Mas o fato de bater no peito, tô vindo aqui para fazer cidadania italiana, o pessoal da imigração não sabe. Entendeu? O que é fazer cidadania italiana? Não sabe que 90 dias não são suficientes e que depois você tem direito a fazer um permesso de soggiorno e continuar na Itália espalhando. São setores diferentes, ok? E eu te afirmo isso. Tanto afirmo que quando eu vou na Agência delle Entrate, quando eu vou na Receita Federal fazer um Código Fiscal, foram várias vezes, não foi uma vez, nem duas, nem três, nem quatro, que o oficial, o atendente, enfim, o funcionário, né, como é uma agência dela entrar um setor grande que tem várias coisas, teve uma época que foram unificadas duas unidades. E o pessoal que veio, eu não sei se atendia outro segmento, outras coisas, por incrível que pareça, quando eu fui fazer Código Fiscal, uma senhora disse assim, você pensa que qualquer um pode vir aqui na Itália e fazer Código Fiscal assim, sem ser residente aqui? Eu tive que responder, sim, senhora. Qualquer um que tenha, assim, o carimbo de entrada, acordo comercial Brasil-Itália, que tenha o carimbo de entrada como turismo, né, de 90 dias, com passaporte, pode sim obter o Código Fiscal, assim como a senhora italiana, se for ao Brasil, pode providenciar com seu passaporte um CPF, pode investir num imóvel, por exemplo, que a finalidade é N. E, para você ter uma ideia, eu estou dando um exemplo da falta de conhecimento dentro da agência dela entrada para tirar um Código Fiscal, ok? Imagina você se na imigração
Cada um é dentro de uma área. Se dentro dos próprios comunes tem o Ufficiale di Stato Civile, né, que só mexe com isso e que dentro do setor de cidadania italiana, exige, muitas vezes, teve oficial que pediu visto para requerente para fazer a cidadania italiana. Tem oficial dentro de um comune que pediu a exigência do menor na Itália para fazer o processo, quando o menor ele entra dentro do processo sem estar presente, sem fazer a residência na Itália. Então, tá, Marta, o que é isso que você está falando? Tá misturando tudo, imigração com comune, com a agência da entrada? Não, eu estou dando referência, exemplos de casos reais de dois grandes órgãos, no caso um comune e uma Receita Federal, né, a título de comparação, a Receita Federal, a Agência delle Entrate e Comune, né, que respondem por competência para tirar um código fiscal, que seria um CPF, ou para fazer um processo de cidadania italiana, e ambos dando informações erradas e não aceitando ou questionando. Imagina você na imigração, se você vai falar de questão de cidadania italiana. Tá, então qual que é a minha, para essa questão de como foi passada essa mensagem nesse canal, o que eu digo aqui? Na imigração tem que ser falado a verdade, mas você está entrando como turista, ok? E você, paralelamente à tua vida em Itália como turista, você vai pedir para o comune analisar os seus documentos, a prefeitura, em base ao que você interagiu anteriormente, e analisar os seus documentos referente ao processo, mas você está vindo aqui com um período, num período de turismo, né? E simultaneamente você vai fazer uma solicitação. Então veja que soa diferente. E não eu estou vindo especificamente para fazer o processo de cidadania italiana. No final é a mesma coisa, mas como é colocado, né? Qual o peso que você dá para isso? Qual a exposição que você dá para isso? Isso que eu estou falando para vocês é uma dica muito, muito importante que prejudica muita gente, ok? E é uma informação 100% correta e em base aí a histórico, tá? E por último, né, mais um último exemplo, são vários, mas enfim, no caso, eu não sou rainha da cidadania italiana, não existe rei e rainha da cidadania italiana, existem profissionais que trabalham com isso, que podem orientar, né? Mas é impressionante que às vezes a gente se depara com alguns vídeos que a pessoa se sente empoderado, se sentindo mesmo o rei da cidadania italiana. Não existe. Olha, se você fizer assim, tá 100% garantido que se você fizer assim, que o seu processo vai correr 100%, 100% normal, sem problemas. Não tem como. É lógico que se você aprende, que é o que a gente bate na tecla aqui, né? A gente fala, faz sozinho, aprende a fazer sozinho, monta bem os documentos, retifica tudo, analisa tudo, né? Em outros vídeos a gente fala, não saia do Brasil sem ter identificado o comune, sem ter gatilhado o teu imóvel, evite fazer tais erros, enfim. É óbvio que fazendo tudo isso, é tendencioso que tudo corra bem. Não existe nada de errado, não existe fraude, você mesmo fez o teu processo. Então, porém, nem Marta, nem Pedro, nem Maria, nem advogado, nem assessor, nem mesmo requerente, ninguém pode bater no peito e falar, isso aqui tá 100%. Por quê? Porque você vai fazer o pedido, vai fluir tudo bem, mas nesse interim pode mudar uma norma, pode mudar alguma coisa, um critério administrativo, uma exigência, algumas coisas podem ser mudadas, que podem ser solicitadas a mais, imprevistos podem ocorrer. Então eu diria que de 90% a 95%, em base a você aprender a fazer o teu processo corretamente, né, 90%, que é um índice altíssimo, vai dar tudo certo, mas você sempre tem que ter 10% de expectativa. Bom, se acontecer alguma coisa, eu estou preparado, eu tenho um suporte, eu vou buscar alternativas para resolver, porque vão ser coisas resolvidas a partir do momento que a base está bem solidificada, está com toda a documentação correta. Lógico, se você vem com um impedimento na documentação, é lógico que vai chegar aqui, vai ter um problema e ele não vai ser solucionado. Mas o resto,
Tem muitas coisinhas pequenas que podem ser solucionadas, mas não quer dizer que alguém pode afirmar para você que porque você aprendeu, ou você fez um curso comigo, ou que você aprendeu, ou pegou o guia X, ou pegou informações Y, que você vai fazer, que vai dar a garantia que o seu processo vai correr, né, sem uma vírgula de, sei lá, fora do caminho traçado. Tá claro? Então, assim, é lógico, dentro do histórico, seguindo todo esse passo a passo, documentação, aqui a gente quer ser muito redundante, fazendo tudo que tem que ser feito, é lógico que não tem por que dar errado, mas você tem que lembrar que quem tá te concedendo lá da outra parte é um trabalho, né, bilateral, é uma pessoa física, que depende também do humor dela, do fluxo dela de trabalho, do que ela começa a criar, porque existem coisinhas que não tá claro na circular, né, que é facultativo, que fica na base de interpretação do oficial e tudo. Então, não dá para você ter 100% de certeza o que a outra pessoa vai responder. É como um advogado fala, não, essa causa aqui praticamente é ganha, em base ao quê? A lei, em base à lei, em base à experiência dele, em base ao histórico que ele teve. Porém, ele fala, essa causa aqui é praticamente ganha. Ele nunca vai poder dizer essa causa que é 100% ganha, porque ele pode dizer 99% ganha, porque 1% vai ficar na mão do juiz, que é ele que dá a sentença, e que passa na cabeça do juiz, se o juiz não aprovar, entendeu? Vai recorrer, eu tô fazendo uma analogia. Então, tem coisas que não dependem só da atuação de um lado, da atuação do requerente, ou de um profissional, ou de um advogado. Depende dessa outra parte aqui. Então, tá, Marta, o que você quer passar com isso? Aqui são exemplos que eu tô dando, que a gente tem que tomar cuidado, né? Não dá pra gente falar assim, do jeito que eu tô falando pra você é 100% certo. Tenho que dizer pra você que do jeito que eu estou falando pra você é em base a histórico, em base a experiência, em base a estar presente dentro desses órgãos, né? Mas que é assim, mas que pode acontecer algumas outras coisas, entendeu? Numa minoria, sim. Não posso bater no peito e falar, não, eu te pego pela mão e por mais que eu tenha um índice de sucesso de 100%, nunca, como um profissional, no meu ponto de vista, no meu caso especificamente, dentro da minha linha de exigência, né? Não sei se porque eu trabalhei em banco 20 anos, né? Muita auditoria, compliance, valores, muita seriedade. Então, aquilo é algo intrínseco, mas o que eu quero dizer é que dentro do meu perfil de atuação, eu não consigo ter esse posicionamento. E aí você vê o pessoal, realmente, algumas pessoas se sentindo tipo os reis da cidadania italiana, tá bom, gente? Então, cuidado, tem muita informação boa, sim, né? Muita gente querendo ajudar, compartilhando o conteúdo, né? Mas tem muita informação que realmente deixa a desejar, que coloca em dúvida, entendeu? Então, vocês usem muito do bom senso para peneirar tudo isso, tá bom? Espero ter ajudado e que vocês avaliem o todo, mas a mensagem principal. Nunca desistam de fazer o processo de reconhecimento, de correr atrás do sonho de vocês. E ao contrário, aqui eu enfatizo que tem vendem muito mais objeções e dificuldades. Eu falo para vocês que não é esse bicho papão, que ser cidadão italiano é mais fácil do que você pensa, não é tão complicado quanto parece, então é questão de se estruturar, de aprender, de se informar e de tomar cuidado aonde obtém essas informações, tá bom? Espero ter ajudado.